e o estudo é em Salmo 32. Hoje nós vamos finalizar Salmo 32. É um texto bastante conhecido e temos assim tirado lições práticas para as nossas vidas. E nós queremos começar então o nosso estudo com a leitura. Então vamos fazer a leitura, Salmo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Senhor. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder te achar. Até no transportar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, em que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Que Deus assim abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Nosso glorioso Deus, Pai Celestial, te louvamos, ó Deus, pelos hinos, o canto que entoamos para o louvor, a honra, a glória do teu santo nome. E é com gratidão, ó Deus, que estamos diante da tua presença para estudarmos a tua palavra, adorarmos o teu santo nome e também, logo mais, deixarmos a nossa gratidão, os nossos pedidos também diante do Senhor. Por isso, ó Deus, nos abençoe hoje à noite e queremos pedir também por aqueles que não puderam chegar por motivo de saúde, por morbidade, por motivo da idade, que a bênção do Senhor esteja sobre os teus servos. Aqueles, ó Deus, que por algum motivo estão a negligenciar o teu trabalho, que o Senhor esteja falando aos corações acerca da necessidade de congregarmos, a necessidade, ó Deus, de juntos louvarmos e adorarmos o teu santo e excelso nome. Pois oramos com gratidão ao Senhor, fazendo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Então hoje quero concluir o estudo em Salmo 32 e na primeira parte dos versículos 1 até o versículo 4 nós falamos sobre a bênção do perdão e Davi aqui expressa que é bem-aventurado ou feliz aquele cuja transgressão, cujo pecado é perdoado. E ele mostrou, amados irmãos, aqui o perigo que é convivermos com o pecado. O pecado é algo que sempre vai acontecer na vida do servo de Deus. Nós pecamos por pensamento, pecamos por omissão. Nós vamos ver até esse aspecto aqui na vida de Davi, e a omissão levou aí a outros pecados. E nós entendemos
que o pecado não deve ser parte da nossa vida. Quando então nós arrependemos, que foi o que aconteceu com Davi, quando ele chega ao reconhecimento do que havia feito com Deus, ele confessou o seu pecado. Ele havia experimentado ali muitos problemas por causa do pecado, mas ao confessar, como ele mostra aqui a partir do versículo 5, ele então encontra amparo novamente na comunhão com o seu Deus. E ele expressa aí no versículo 7, após ele fazer a sua confissão: tu és o lugar em que me escondo, tu preservas da angústia, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Veja que antes, convivendo com o pecado, ele chega a relatar um problema emocional. Diz que o seu humor tornou-se em sequidão de estio, quer dizer, um homem triste, um homem abatido, um homem que estava sendo consumido pela falta de comunhão com Deus. Mas que grande bênção é quando nós chegamos à realidade da confissão. Agora, dois aspectos interessantes aqui, é que na primeira parte, Davi fala. A segunda parte também, ele fala. Então ele diz no início: bem-aventurado o homem, aquele cuja transgressão é perdoada. E aí na segunda parte ele diz: confesseis o meu pecado. E na terceira parte, amados irmãos, que nós vamos ver hoje, é Deus falando com Davi. Veja como é algo bem interessante. Deus dizendo ao seu servo arrependido, ao seu servo que agora estava quebrantado, ao seu servo que agora reatou a comunhão com o seu Deus, ele diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E ele fala aqui, Deus mostrando para Davi, que era o desejo do Senhor, o desejo de Deus para a vida do rei, que ele fosse guiado pelo Deus de Israel, guiado pelo Senhor. Por isso, veja as palavras, fala aqui de instrução, de ensino e também proteção. Deus dizendo para Davi, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Nós sabemos que Davi andou por caminhos que não glorificaram a Deus, que não glorificou a pessoa do nosso Deus. Nós sabemos que Davi andou por caminhos que a sua vida com Deus foi profundamente abalada. E é interessante, meus amados irmãos, que Deus diz para Davi no versículo 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Eu não sei se os irmãos, se todos têm a ideia de como se amansa um animal, um cavalo, uma mula. Geralmente até a mula é muito mais difícil de ser adestrada, ela tem menos inteligência do que o cavalo. Mas o próprio cavalo, ele, para ser adestrado, para ele então aceitar, como diz aqui a palavra do nosso Deus, o cabresto, o freio, não é de primeira que então o amansador do animal chega e logo coloca o cabresto. Não é assim. Dá muito trabalho até o animal chegar ao entendimento, e aceitar esses dois instrumentos. E Deus, amados irmãos, faz uma comparação aqui a um homem que se deleitou no pecado, um homem que perdeu a sensibilidade espiritual por causa do pecado, com um animal.
Por exemplo, apesar do animal ter um certo grau de inteligência, pois ele, ao ser amansado, ele vai então aceitar o cabresto, o freio, mas o animal, ele não tem todo o senso de perigo. É comum, quando nós viajamos de carro, e geralmente uma propriedade, um animal sai daquela cerca, e o animal então parar no meio da estrada. Ele não tem a noção do perigo de uma carreta que vai, ou de um carro que vem, assim por diante. Ele para ali na estrada sem sem a menor noção do que é o perigo. Assim Deus está comparando também uma pessoa que está vivendo no pecado. E quando nós analisamos a vida de Davi, os irmãos conhecem muito bem, quero só relembrá-los, quando ele caiu em pecado, e é o que ele retrata aqui no Salmo 32, falando de toda a miséria espiritual que ele viveu, falando dos problemas de saúde que ele enfrentou, das emoções abaladas, quando ele mostra que um homem depressivo. É interessante, amados irmãos, que o pecado de Davi, ele não veio de vez, não foi algo assim que repentinamente aconteceu. Olha como é interessante isso, como a pessoa começa a falhar diante de Deus, vai se tornando insensível até o ponto de se expor ao pecado, achando que ninguém está a contemplar, e assim por diante. O primeiro pecado que Davi cometeu não foi o adultério. Em 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. O que aconteceu aqui na vida do rei? A omissão. Diz que era tempo dos reis saírem à guerra. Onde Davi deveria estar? Na frente da batalha, liderando o povo de Deus, liderando o povo de Israel. E amados irmãos, é por isso que Deus, aqui ao falar com Davi, dizendo que gostaria, o desejo de Deus, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar. E ele diz: não sejais como o cavalo, como a mula, que não tem entendimento. Então muitas vezes a pessoa no pecado, ela fica tão insensível diante de Deus, que corre o perigo de um pecado sempre chamar um outro pecado. Então toda negligência diante de Deus, não estou dizendo aqui que ao ser negligente a pessoa vai adulterar, não se trata disso, mas todo pecado é algo ruim para a nossa relação com Deus. Então, se nós somos negligentes em uma área, vamos pensar aqui, e é bom a gente exortar, e é minha tarefa como pastor exortar, é meu dever diante de Deus exortar, e ai de mim se não exortar, serei negligente, serei omisso. Quantos estão sendo omissos diante do culto de oração? Aí às vezes a pessoa tem lá seu motivo que ele arruma, é o motivo que ele constrói. Mas, meus amados irmãos, nós fazemos tão pouco para Deus. Se a gente prestar bem atenção, em termos de igreja, a igreja presencial, quantas horas nós propomos para dedicarmos a Deus? Somente 3 horas durante uma semana, somente 3 horas. Nós temos tempo para tudo. Olha, temos tempo para nossas atividades,
temos tempo para nosso lazer. Alguns gostam de ver o esporte, outros gostam de praticar o esporte. Cada um tem o seu lazer, o seu hobby e assim por diante. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não sacrificamos aquilo que nós gostamos, mas sacrificamos justamente aquilo que concerne ao nosso Deus, aquilo que concerne nosso relacionamento com o Senhor. E isso pode significar omissão. Não estou dizendo que vai acontecer, porque aconteceu com Davi, longe disso, mas o perigo do pecado da omissão sempre vai rondar as nossas vidas, sempre vai ser perigoso também para as nossas vidas. É por isso que Deus diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei. Cuidado, não seja como um animal que não tem sensibilidade, que perde o senso do perigo. Meus amados irmãos, quanto mais nos apegamos a Deus, nos consagramos à pessoa do nosso Deus, mais longe estaremos do pecado, quer seja de omissão, longe do pecado. E é bom para nós, como servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, ficarmos longe do pecado, nos apegarmos ao Senhor dia a dia, sermos instruídos, sermos ensinados pelo Senhor, termos os olhos do Senhor, essa proteção maravilhosa, como Deus aqui diz para Davi: guiar-te-ei com os meus olhos. Deus fazendo aqui uma promessa, se você obedecer, se você então pegar a minha instrução, pegar o meu ensino, os meus olhos estarão em ti. Quer dizer, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor. Meus amados irmãos, eu gosto do que Asaf, Salmo de número 73, veja lá, Salmo 73, a visão que o salmista aqui teve da questão do pecado. Olha o que ele diz em relação ao pecado, e muitas vezes isso pode também ocorrer com as nossas vidas. Salmo 73, verso 22, diz assim: assim que embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. É como Deus disse lá para Davi: não sejais como o cavalo, como a mula. Aqui Asaf tem esse reconhecimento também, de que quando ele pecou diante de Deus, conviveu com o pecado, ele perdeu toda a sensibilidade. E pecado, meus amados irmãos, sempre vai chamar um outro pecado. Esse exemplo nós temos na vida de Davi: negligência, adultério, suicídio e assim por diante, falso testemunho, mentira. Então foram vários pecados na vida de Davi. Lá em aos Hebreus, no capítulo 13, capítulo 3, aos Hebreus, capítulo 3, olha o que nos diz a palavra do nosso Senhor, no versículo 3:13, fala também sobre o problema do pecado, aqui se encaixa muito bem com o que Deus disse para Davi em Salmo 32, e também o que Asaf diz lá em Salmo 73, no versículo 22. Olha o que ele diz aqui: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha o problema do pecado: traz endurecimento aos nossos corações, a nossa sensibilidade espiritual
e foi isso justamente que aconteceu com o servo de Deus, rei de Israel. Mas graças a Deus, que esse homem se redimiu, esse homem se arrependeu, foi perdoado, e Deus então o exorta, dizendo que iria instruí-lo, iria ensiná-lo, iria então guiá-lo com os seus próprios olhos. Agora, no versículo 8, Davi então diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E grande bênção, nós conhecemos a definição de misericórdia, sermos tratados da maneira que não merecemos. Isso é misericórdia. Deus, quando olhou para o homem pecador, o que ele merecia? Condenação. Mas pela sua misericórdia, aprove a Deus, ao seu amor, Ele nos salvar. Então, a misericórdia sempre cerca as nossas vidas. Davi foi tão infeliz diante de Deus, tão ríspido diante de Deus, tão sem noção do perigo diante de Deus, mas Deus fez que a sua misericórdia o cercasse. É como lá em Salmo 23, nos mostra essa realidade. No versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que grande bênção, amados irmãos, é sempre experimentarmos a misericórdia do nosso Deus. E por isso, amados irmãos, voltando aqui Salmo 32, Davi pôde então refazer sua vida espiritual. Davi pôde voltar a uma ampla e contínua comunhão com a pessoa do seu Deus. Ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Mas vamos pensar aqui, quando Davi esteve convivendo com o pecado, ele não tinha alegria para louvar a Deus. Não mostra que em pecado ele estava a buscar a Deus, estava a se alegrar com louvores diante do Senhor. Muito pelo contrário, até nos faz lembrar lá o que o filho de Davi, Salomão, se não me engano, é o capítulo 8, que diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando Davi estava convivendo com o pecado, ele não tinha alegria para louvar a Deus. Talvez não sentisse nem motivos para se alegrar na pessoa do seu Deus. Mas depois que ele confessa, abandona o seu pecado, veja que o texto aqui diz que os justos sentem alegria em louvar a pessoa do nosso Senhor, em cantar alegremente. Ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. A retidão, amados irmãos, é algo que nós devemos buscar. Vamos aprender: o pecado sempre irá nos afastar da pessoa do nosso Deus, quer seja a omissão, quer seja a mentira, quer seja o Espírito Santo triste. O pecado nos afasta de Deus. Todo pecado ele é contra Deus. Eu posso aqui pecar contra o irmão, mas esse pecado em primeira instância foi contra Deus. E que grande bênção
é quando nós somos perdoados. É uma grande maravilha, uma grande bênção, é um fardo que sai então dos nossos ombros quando nós confessamos, reconhecemos nossos erros diante de Deus. Aí vamos ter sensibilidade para ter a instrução do Senhor, ter o Senhor como nosso guia, ter a proteção do nosso Deus e também ter a alegria diante do nosso Senhor. Eu acho que, já estou encerrando, algo das coisas mais tristes para um cristão é quando ele perde a alegria da sua salvação. A gente observa a vida de um novo convertido, tem aquele entusiasmo, ele tem aquele apreço, ele quer as coisas de Deus. E às vezes a pessoa vai se acostumando na igreja, se acostumando com Deus, e o pecado faz que ela então perca a alegria da salvação. É por isso que Davi, lá em Salmo 51, no versículo 12, retrata o mesmo problema do pecado de Davi. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Pessoa em pecado não vai ter esse sustentáculo de Deus, não vai ter esta alegria da sua salvação. Por exemplo, me recordo das alegrias que eu senti quando eu me converti. É tão bom quando a gente abre a Bíblia e sente Deus falando conosco, nos enchemos do Espírito de Deus, nos alegramos na pessoa do Senhor. Aí a gente lê a Bíblia, a gente ora, aquela